Hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico, sobre como lidar com clientes empresariais. Não necessariamente essas características são de clientes empresariais, é que eu atuo em direito empresarial, então eu vou falar sobre as minhas experiências com esses clientes, mas que são características pessoais, que acabam interferindo, na dinâmica do trabalho. E nós precisamos lidar de uma forma melhor para cumprir os nossos objetivos dentro da empresa. Não estou aqui para rotular as pessoas, para dizer que cada uma é exclusivamente de um jeito. Às vezes o cliente reúne todas essas características nele. Ou, às vezes, não é nenhuma delas, né? São coisas menos intensas, menos complicadas de lidar. Mas nós vamos nos deparar com isso. Então eu vou dar, assim, uma exagerada para a gente prestar atenção nessas características e saber como nós precisamos nos comportar em relação a isso. Porque nós não temos o poder de mudar as pessoas, nem nós vamos ficar escolhendo, eu só vou tratar com pessoas educadas, elegantes, que falam bem o português e que se relacionam super bem com todo mundo, né? Não tem. Aí nós vamos diminuir muito a nossa área de atuação, talvez a gente não advogue nem pra gente mesmo, né? Então, a minha ideia aqui é para passar características então mais notórias, para a gente refletir um pouco de como lidar com as pessoas. Porque também a gente ficar julgando demais, né? Vai acabar atrapalhando o exercício da nossa profissão, digamos assim. Então vamos para o primeiro tipo de cliente que eu selecionei assim para a gente analisar primeiro. Aquele cliente fora da realidade. Ele é visionário, ele é idealista, ele pensa alto, ele sonha alto, ele tem grandes projetos, mas a execução ele não pensa muito. Ele não pensa muito na jornada que ele vai ter que passar para conseguir atingir aquele sucesso todo, aquela grande vitória que ele almeja. Porque geralmente ele não vê os problemas, né? Ele não enxerga exatamente como que ele vai fazer tudo aquilo ali, mas ele sonha alto, ele tem aquela grandeza no coração e nas ideias, a imaginação dele é extremamente fértil. A minha grande dica para resolver essa situação, né, para conseguir colocar o trabalho em prática sem necessariamente anular essas características, porque o empreendedor ele precisa ser um pouco assim também, né? Foca 100% no projeto que vocês estão desenvolvendo. Foca 100% das tuas conversas, das tuas tratativas com ele, de toda a organização, na jornada que vocês vão ter que enfrentar para atingir aquele objetivo. Por exemplo, uma empresa, uma loja que tem uma estrutura física, né, atende regionalmente, ele quer ter um crescimento, ele quer abrir outras lojas. Então ele quer ter uma rede de 100 lojas no estado onde você atua. Bom, vamos começar pela segunda, né? Porque para chegar a 100 nós temos 99 pela frente. Então é importante traçar esse objetivo de colocar 100 lojas lá no final da lista, mas para chegar lá na 100, tudo que ele precisa construir. Por exemplo, uma coisa que chama a atenção dele para a realidade são aquelas estruturas que ele não tem na loja dele e que vão precisar ser construídas para essa 100. Como é que ele vai coordenar 100 lojas para começar a história? Bom, ele vai precisar fazer sociedades? Não vai. Mas ele vai precisar de um sistema de informação muito mais complexo do que ele pode ter hoje. Ele vai precisar de uma gestão de RH que ele sequer tem, ele tem meia dúzia de funcionários, digamos assim, né? Então, você tem que mostrar para ele que algo para ser tão grande como ele imagina, ele precisa construir estruturas que ele não tem hoje. E para construir essas estruturas, ele precisa se organizar, né, e montar qual é a próxima estruturazinha que vai compor toda essa jornada. Não que não dê para chegar nos grandes objetivos que ele sonha, que ele imagina, mas para chegar lá, ele precisa, né, entender que a realidade é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais trabalhosa. Então, não necessariamente aquilo ali não vai acontecer, mas ele vai precisar de mais tempo ou de mais recursos, ou das duas coisas, né? E é isso que você precisa mostrar para ele. Então, o cliente que é meio fora da realidade, assim, né, que tem grandes objetivos, que almeja um sucesso muito maior do que aquilo que ele tem hoje,
ele precisa entender o processo disso, como que ele vai chegar lá. E o advogado, nesse momento, ele vai ser extremamente importante, porque ele vai dizer assim, ó, bom, uma estrutura fiscal hoje, para o tamanho que tu tem hoje, é essa. Mas para te chegar a 100 lojas, vai ser uma outra estrutura fiscal, vai ser uma outra forma de recolhimento de tributos. O teu enquadramento de porte societário tributário vai ser completamente diferente do que tu tem hoje, né? Então, o advogado, eu acho que é a figura fundamental que traz essas pessoas para a realidade e consegue alcançar até esses objetivos, mas de uma forma sólida, consistente, realista, né? Focada nesse processo. Aí o segundo tipo de cliente, digamos assim, é aquele cliente exclusivo. Ele quer a tua completa atenção na execução dos serviços, ele quer perfeição e ele inclusive te ameaça que ele tá falando com outros advogados, porque se você não fizer um bom trabalho, ele tem outras opções, né? Mas ele quer ser o centro das atenções sempre. E aí ele fica sempre, né, em cima, fazendo cobranças, ele cobra aquilo que já foi tratado entre vocês, ele fica cobrando como se tivessem outras coisas para serem feitas, né, sendo que você já fez um planejamento. A dica para lidar com essa situação é impor limites e demonstrar cuidado ao mesmo tempo, mas demonstrar um profissionalismo, que você vai cumprir o planejado, você vai executar da melhor forma tudo aquilo que foi proposto, tudo que foi contratado, mas que vai exigir, vai entrar dentro da tua agenda, vai entrar dentro do teu tempo, né? E que é assim que funciona o teu escritório. Porque o cliente exclusivo, ele quer transformar o teu escritório no setor jurídico da empresa dele, né? E às vezes ele nem tem, né, tantas condições assim para ter um setor jurídico exclusivo. Então você tem que mostrar profissionalismo. Se ele te contratou, se ele chegou até ali, é porque você exerce um bom trabalho. Se você exerce um bom trabalho, é porque você tem ali, né, toda uma dinâmica, uma estrutura, uma organização interna e que ele vai ter que respeitar. Porque é justamente essa estrutura que vai garantir a qualidade do serviço como ele quer. E agora a gente passa então para o terceiro tipo de cliente, que é o cliente controlador. O cliente controlador é aquele que liga o tempo inteiro, é aquele que faz a mesma pergunta várias vezes para ver se você vai dar a mesma resposta. Porque ele quer controlar tudo o que está acontecendo. Só que nós temos um modo de trabalhar muito específico, porque nós tratamos de coisas que o cliente não sabe, né? Que é a lei, que é a aplicação da lei, que é o estudo da lei, que é toda a faculdade de direito, né? E ele é tão controlador que às vezes dá vontade de você mandar ele fazer a faculdade de direito, né? Porque ele quer saber detalhes que você teria que fazer aí dar uma aula para ele de processo civil, de direito comercial, de direito tributário, tudo, né? Numa estrutura só para ele poder entender por que você está fazendo daquela forma, né? Tudo existe uma explicação, a gente tenta conversar com os clientes, explicar mais ou menos como vai funcionar, mas tem detalhes técnicos que é por isso que você é contratado. A dica aqui é mais ou menos parecida com a dica anterior, é você impor limites do profissionalismo. Você tem uma forma de agir e aí quando ele começa naquele rodeio de mesmas perguntas de formas diferentes para ver se você vai dar a mesma resposta, você começa, como eu já disse, e continua dando a mesma resposta. Isso geralmente traz um pouco de confiança e ele deixa de ser assim tão, né? Porque essas características elas acontecem logo no início da relação com o cliente. Depois as coisas vão se ajustando, as confianças vão aumentando, né? E você ele vai te entendendo melhor, você vai entendendo melhor ele, a linguagem que você tem que transmitir. E aí as coisas ficam, né, mais tranquilas. Mas eu já recusei esse tipo de cliente controlador. Tá? Chegou um ponto assim que eu vi que ele não ia evoluir, a relação não ia evoluir, então não tinha como fazer o que precisava ser feito para ele, então eu resolvi rescindir contrato. Mas se você impor limites e demonstrar o profissionalismo, geralmente soluciona. Tem outros que já demonstraram essas características, mas que hoje a gente se dá muito bem. Então é aquela coisa assim, ó, é você ter a sua estrutura, né? Para conseguir lidar com esses clientes. O quarto tipo de cliente é o cliente apressado. É aquele que quer tudo para ontem e perfeito, de preferência, né? E aí com esse cliente você precisa ter uma conversa bem séria e esclarecer o que é urgente e o que não é urgente. O que é urgente, você tem um modo de agir, porque você já está preparado para receber algumas demandas urgentes. Todo o escritório tem.
Você, né, já tem alguns viés ali que você faz para as coisas acontecerem um pouco mais rápido. E o que não é urgente vai entrar dentro de um cronograma que você vai cumprir. E para tudo existe um cronograma para poder fazer com a qualidade que o trabalho precisa. Senão vai ser mal feito, ou vai precisar de mais recursos, ou você vai ter que contratar pessoas para conseguir atender exclusivamente aquele cliente. Então, ter essa conversa, mostrar teu profissionalismo e construir cronogramas junto com ele. Daqueles cronogramas factíveis. E, inclusive, colocar nesses cronogramas o que ele precisa fazer. Porque quando a gente fala de assessoria jurídica, né, empresarial, nós tratamos muito com coisas extrajudiciais e que depende também da atuação do empresário. Então você faz o teu cronograma com as participações dele e mostra para ele que não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer e não é porque para ele que as coisas vão ser sempre urgentes, né? Porque daí quando for de verdade urgente você não vai dar atenção. Isso já aconteceu com a gente também, né, no escritório. O cliente está sempre querendo para ontem, aí quando a coisa realmente foi urgente, né, tivemos que aí, poxa, agora é de verdade, né? É aquelas coisas que parece que a gente só vê em filme e novela, mas acontece e a gente tem que deixar bem claro desde o começo para isso não acontecer. E aí nós vamos para o próximo tipo de cliente, o cliente sumido. É aquele que quando você precisa dele, ele não te atende, ele não faz reunião contigo, ele desmarca as reuniões porque depende dele a atitude e ele não faz. E aí compromete todo o seu trabalho. Porque todo cliente no começo, quando te contrata, nem que seja para te conhecer, ele é participativo, ele é engajado, você faz as propostas, né, de reestruturação da empresa, né, vamos fazer um acordo de sócio, regulamento interno, um monte de coisa. E aí quando chega na hora de colocar em prática, ele some e o teu trabalho fica ali pronto e não efetivo, né? Então esse cliente que dá essas sumidas aí, né, que se mostra muito, mas depois ele se retrai, né, ele tem algumas dificuldades de enfrentar os problemas, enfim, mas você tem que mostrar para ele que você tá ali justamente para colocar tudo aquilo em prática junto com ele, que ele não tá sozinho para começo de conversa, né, mas que a efetividade do teu trabalho depende disso. Então, o contrato aí, ele é fundamental. E tudo o que é tratado, cada reunião que é feita, que fica determinado o que é para cada um fazer, que isso fique registrado. A gente fala em registrar em ata e tal, mas isso é um pouco mais formal. Eu geralmente o que eu faço? Terminou a reunião, eu mando um e-mail. Tratamos disso, eu me comprometi com isso, isso e isso, meus prazos são esses e o senhor, a senhora ficou responsável por isso, isso e isso e tem que se encaixar dentro desses prazos aqui. Podemos definir essas datas, acertar essas datas, porque aí fica registrado e inclusive ele está ali ciente de que você vai cobrar, né? E que pode cobrar e que tem condições de cobrar e que está tudo formalizado. Então, para o cliente sumido, a formalização de tudo que é feito, de tudo que é estabelecido, que precisa da participação dele, é fundamental, inclusive para a tua segurança no exercício da advocacia, né? Porque senão depois ele pode aí reclamar, porque o advogado não fez, o advogado não, e dependia dele, né, fazer aquele tipo de serviço. Então, é importante a formalização nesse ponto. Aí depois vem o cliente indeciso. É aquele que para tomar uma decisão leva um tempo. Ou ele tem que consultar um monte de gente, ou ele pega e diz assim, não, o que tu disser eu faço. Tu dá 3 alternativas e a pessoa te responde isso. O que tu disser eu faço. Não, mas para fazer o que o senhor quer, tem 3 formas de fazer, tem 4 formas, teria que buscar isso e tal. O que o senhor decide? Não decide. Aí fica naquela lenga-lenga, ele tem que consultar o filho, o sobrinho, a esposa, né, ou o marido e a confusão está feita. Então, para esse tipo de cliente, você tem que ser firme desde o começo, né, e sempre colocar todos os riscos das decisões que ele pode tomar. Dar todas as informações para ele, inclusive para reduzir as indecisões, né? Eu tô indeciso entre isso e aquele outro. Não, mas aquela situação lá já não dá para fazer, porque você não tem os recursos, porque você não tem o número de funcionários suficientes, porque você teria que contratar alguém. Então aquilo lá já está descartado, não é uma indecisão. Nós temos que atuar dessa forma, né? Então, para os indecisos, a gente tem que dar a maior subsídios possíveis, fazer algumas análises para eles e entregar meio que pronto assim, para ele só finalizar. Porque se depender dele, buscar informação para tomar a decisão, ele não vai tomar decisão nunca. Então, para os indecisos, a gente tem que sempre apresentar todas as possibilidades já sem nenhuma dúvida, né, de que aquilo possa ou não acontecer.
porque ele não vai decidir isso. Aí nós vamos para uma próxima categoria de clientes, que seriam os clientes conservadores versus os clientes revolucionários. Eles são os opostos e por isso eu vou falar deles juntos. Bom, o conservador é aquele que não muda em nada, né? É aquele que vai continuar sempre agindo, porque se até agora o pai, o avô, o bisavô fez daquele jeito, por que ele vai mudar agora, né? Se até agora deu certo. Já o revolucionário não, ele quer mudar tudo. Vamos mudar tudo, vamos mudar de lugar, inclusive, né? Ele quer sempre fazer uma revolução dentro da empresa, trocar tudo de lugar sem pensar muito se vai dar certo ou como que aquilo vai ser feito e tal. Bom, o ideal é misturar os dois, né? Porque o conservador, ele tende a sucumbir no negócio porque ele não gosta muito de inovar, né? Ele não gosta muito de arriscar nada, de experimentar nada de novo, de nenhum produto novo, nada. Ele quer deixar tudo redondinho, né? Porque é aquele lugar comum para ele, né? Aquela sensação de conforto de que aquilo já está pronto. Né, a sensação de que está pronto. E na verdade uma empresa ela nunca está pronta para nada. Ela está sempre inovando, sempre tentando se adaptar às novas exigências dos seus clientes, do mercado, enfim. E o revolucionário é aquele que quer revolucionar tanto que ele perde um pouco da identidade da empresa. Então ele precisa, né, a assessoria jurídica precisa fornecer para ele informações de que, olha, algumas estruturas elas não podem ser mudadas agora, né? A gente precisa organizar isso, planejar como isso vai acontecer para minimizar os riscos. Teve cliente ali que quando teve a reforma trabalhista, eles queriam demitir todos os funcionários, abrir uma MEI para cada um, vamos contratar, fazer contrato comercial. Eu digo, tá, mas você não vai poder mandar mais neles. Você não vai poder mais cobrar horário, você não vai poder cobrar um monte de coisa e eles vão poder trabalhar para outros também, tá? Porque só assim para descaracterizar uma relação de emprego, né? Eles trabalham para outras pessoas também, né? Eles não dependem exclusivamente de ti, eles não têm que cumprir as tuas ordens nem cumprir os horários que tu determina. Não, mas assim a empresa não funciona. Eu digo, bom, então não existe, né, reforma trabalhista que dê jeito nisso. Não é por aí também, né? Então, quando ele quer revolucionar demais, você tem que trazer as consequências de todas aquelas mudanças que ele quer trazer. E pro conservador, você tem que dizer, se tu não mudar, as consequências vão ser péssimas, porque você não vai acompanhar o ritmo dos teus concorrentes, enfim, né? Você vai ficar para trás e pode sucumbir no negócio. Então, os extremos, eles existem, né? E a gente tem que trazer eles para o centro, trazer eles para essa mistura dessas duas características. E por último, eu vou falar do cliente nômade. Não nômade de lugar, mas de ideia. Ele muda de ideia, ele decide uma coisa contigo, aí tu chega no escritório, faz a reunião com ele na empresa, tu chega no escritório, liga para ele, já mudou de ideia. Não, mas eu acho que eu não vou fazer assim, eu vou fazer assado. Mas eu acho que dá pra gente mudar. Depois que tu já estruturou tudo, já escreveu, já fez os documentos e tal, ele resolve mudar de novo de ideia. Então ele perde o foco muito facilmente. Para esses clientes, você tem que desde o começo sentar e dizer aonde tu quer chegar. Eu quero chegar nas 100 lojas, como o exemplo que eu dei antes. Bom, então para chegar nas 100 lojas, você tem que começar a fazer isso. Aí dali um pouco ele muda de ideia, ele quer abrir franchise, quer fazer franquia. Não, mas tu não ia fazer uma rede de loja, rede é diferente de franquia. Tu vai mudar de ideia agora, né? Então, para esses clientes, você tem que sentar, tomar as decisões e tentar fazer ele manter o foco, né, naquele objetivo final lá. Por isso a conversa sobre a estratégia, onde a pessoa quer chegar com aquela empresa é muito importante, porque aí você constantemente puxa ele para o foco que ele tem que tomar. Então essas seriam as maiores características assim que a gente lida no dia a dia com alguns clientes, mas a gente tem sempre que pensar que o empreendedor ele vai ser inovador por natureza, porque se ele não for, ele vai ser um mau empreendedor, ele não vai ter muito sucesso. Então a gente tem que sempre tentar construir a estrutura que ele precisa para chegar a atingir aqueles sonhos dele, né? Ou mudar o suficiente para que ele atinja, ou para que ele continue no mercado, para que ele continue atuando, para que a empresa continue dando certo, né? Quando a gente fala de clientes conservadores, né? Então, assim, não se preocupe muito em classificar de cara os teus clientes, mas perceber essas características e se construir como advogado com um profissionalismo, uma estrutura própria certa. Porque daí quando surgirem esses tipos de clientes, e você vai estar falando de empresa para empresa, do teu escritório para a empresa dele, né? Você traz ele para as estruturas que precisam ser construídas, né? Seja qual a característica que ele tiver, você vai trazendo.
Se chegar ao ponto de não conseguir alinhar tudo isso, bom, aí você também não precisa ficar casado com o cliente para o resto da vida, né? Se aquele cliente só te traz transtorno e teu trabalho não é efetivo, tu não consegue construir as coisas que você se propõe, né? Não consegue colocar em prática, então você abre mão dele, mas é em último caso, porque geralmente a gente consegue, com o nosso próprio profissionalismo, driblar a falta, às vezes, de um profissionalismo ou de alguma característica mais fundamental para o empreendedorismo dos nossos clientes. Então, se eu pudesse resumir uma solução para lidar com todas essas características de cliente, eu resumiria em comunicação. Se você mantém uma comunicação constante e objetiva com o teu cliente sobre todos os objetivos que vocês têm, né, naquela relação profissional, você consegue driblar todas essas características que eles podem desenvolver, porque geralmente essas características, elas estão relacionadas a uma dúvida que ele tem em relação ao teu trabalho, a uma falha nessa comunicação. Então, quando a tua comunicação ela é clara e objetiva com o teu cliente, ela passa a solucionar todos esses problemas que poderiam atrapalhar o teu trabalho com aquele cliente. Bom, o que eu tinha para falar sobre as características dos clientes hoje era isso. E agora você está pronto para assistir o próximo vídeo que vai aparecer na tela.